Bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, podcast que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame com a Gauss Capital. Neste programa, que é a 10ª edição, vamos tratar de um tema muito importante. Como que as eleições podem influenciar a economia americana neste ano? E temos aqui hoje no estúdio Maurício Moura, sócio do Fundo Zafra da Gauss Capital e professor da Universidade George Washington, que sempre está por vídeo, mas hoje está aqui presencialmente durante uma viagem a São Paulo. Bem-vindo, Maurício. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui. E se der tudo certo, quem sabe a próxima reunião nossa vai ser nas convenções, né, democrata e republicana. Exato. A Exame vai cobrir essas convenções presencialmente, né, e faremos também programas de lá em julho e agosto. E também temos um convidado especial aqui, o Gabriel Giannichini, que é sócio da Gauss Capital. Bem-vindo, Gabriel, também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. Assim, e fechando o nosso grupo aqui, Luciano Pado, editor de macroeconomia da Exame. Bem-vindo também. Obrigado, Rafael. Obrigado, Maurício. Obrigado, Gabriel, pela presença. Vamos lá. E antes de abrir a conversa, sempre um convite para você seguir o nosso canal da Exame no YouTube para receber alertas dos novos programas. Também seguir o podcast no Spotify, ativar o alerta lá. E temos também um canal no WhatsApp com notícias de eleições americanas. Basta procurar por Eleições EUA 2024 nos canais do WhatsApp. E tem também o link para você acessar o canal diretamente na descrição do vídeo. E abrindo a conversa agora, a primeira questão para o Gabriel e para o Maurício, né? Como que essas eleições já estão afetando a economia americana neste momento? Eu acho que agora que a gente chegou no momento que definiram os candidatos de cada um dos partidos, o mercado começa, diferentemente do que a gente teve na última eleição, a gente tem o Trump um pouco mais à frente, né, um pouco mais favorito, e isso já acaba refletindo um pouco nos preços do mercado, né? Eu acho que ainda não é alguma coisa crítica hoje, acho que vai começar a acelerar, principalmente quando chegar um pouco mais próximo, com mais declarações, com mais algum detalhe do plano, da política dele. Mas a gente já sabe mais ou menos como que é o perfil do Trump e eu acho que isso acaba já começando a colocar nos preços dos mercados já desde agora. Não, perfeito. Eu acho que tem uma coisa que a gente podia fazer aqui nesse programa, Gabriel, que é explicar para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, em que estado está a economia americana hoje, no seguinte sentido de que o mundo inteiro aguarda por decisões de política monetária americana. Isso pode afetar o Brasil, pode afetar o mundo de maneira geral. E é nesse contexto que vamos ter uma eleição tão importante, né? Eu acho que fazer uma pequena digressão da gente poder falar sobre essa inflação que está alta, mas uma economia que não arrefece. Acho que fazer esse contexto vai ajudar muito nesse programa para a gente poder ir atacando os candidatos depois. O que você acha? Legal. Como você disse, né, o Fed, os Estados Unidos, depois de muitos anos não ter enfrentado algum período inflacionário, a gente teve aquele período de taxas zero e negativos em alguns lugares do mundo. Depois do Covid, a gente teve esse choque inflacionário e o Fed está combatendo isso hoje com alguma dificuldade. A inflação nos Estados Unidos ainda está acima do target, o crescimento deles está ainda muito forte, apesar dos juros lá dos Estados Unidos estar num nível que a gente não via há muitos anos, e é uma dinâmica totalmente diferente do que a gente viu em 2016, quando o Trump foi eleito. Eu acho que, além disso, antes, o espaço que a economia dos Estados Unidos tinha para crescer era muito maior do que tem hoje. A gente está como o crescimento está muito alto, está muito próximo ou até aquém do potencial do que pode crescer a economia americana. Então, você não tem uma oportunidade de dar um boom lá de novo, né? A gente está num final de ciclo que a gente fala. Exatamente, eles estão tentando desacelerar a economia para não ficar superaquecida e conter a inflação lá, que é em níveis que a gente não via nos Estados Unidos há muitos anos. Só queria fazer um ponto que é sobre economia, que é diferente dos outros ciclos eleitorais. É que, lembra que teve aquela frase célebre do James Carville, que foi consultor político do Bill Clinton em 92 e dizia que era a economia, estúpido, que resolvia. E agora a gente tem pela primeira vez uma desconexão entre a percepção de popularidade presidencial e o sentimento em relação à economia americana. Inclusive é um gráfico até oposto, né? Esse ano de 2024, o sentimento da economia americana está mais positivo, né? Nas pesquisas, as pessoas estão se sentindo, não que seja um sentimento extremamente positivo, mas está melhor que 2023, só que isso não tem se refletido na popularidade presidencial. Sim. Você já está tendo uma descorrelação, uma desconexão entre a popularidade presidencial e a economia, o que, para a gente que analisa a opinião pública, é uma grande pergunta. Por que isso, né? Por que não tem
essa correlação. Muita gente diz que é porque a gente vive um ambiente altamente polarizado, que aí não tem, por mais que um determinado governante tenha um desempenho excepcional na economia, metade do país não gosta dele de qualquer jeito. Tem gente que diz que os efeitos da inflação ainda são mais relevantes para a população. As pessoas reclamam de não conseguir comprar o que elas compravam antes do governo Biden. Mas o ponto maior é que, assim, se não houver essa melhora da percepção do Biden em relação ao desempenho da economia, assumindo que a economia vai melhorar até novembro, né? Vai ser um ponto muito difícil para o Biden, né? Porque geralmente, quando você desassocia isso, talvez ele perca um dos principais argumentos de campanha, né? Total. E você acha, Gabriel, que esse corte dos juros do Fed tem uma série de apostas no mercado de quando vai acontecer? Qual que é a sua aposta também e a aposta com qual vocês trabalham nos fundos do Gauss? A gente está com um cenário para começar em junho. A gente teve essa última reunião do Banco Central que foi importante, porque em cada trimestre, o Fed ele divulga o que eles chamam de DOTs lá, que é cada um dos membros do Fed fala, eu acho que vai dar para cortar tantas vezes esse ano, tantas vezes o ano que vem. E eles fazem uma mediana disso. Então, a gente teve uma redução, a gente não teve essa redução, para esse ano, apesar de ter diminuído um pouco para 2025, eu acho que isso é importante, que mostra que, olha, apesar de a gente estar vendo que a inflação ainda está alta, eles, na média, eles estão achando que ela está se comportando do jeito que é desejável. Mas também é difícil a gente ver uma aceleração desses cortes para esse ano, dado que a inflação ainda está muito acima do target do Fed, né? Então, eu acho que em junho a gente tem mais uma série de dados aí, tanto de emprego, que é o payroll, que é um dado bem importante lá dos Estados Unidos, quanto dados de inflação para sair. E eu acho que esses dados vindo comportados faz bastante sentido eles começarem os cortes agora em junho. E o meu ponto com essa pergunta é entender assim, em novembro, em que estado chega a economia americana quando o americano vai às urnas? Acho que esse é o ponto que a gente talvez queira entender. Ou como você projeta, claro que ninguém aqui tem bola de cristal para fazer essa conta. Eu acho que ela vai estar desacelerando um pouco, né? Mas ainda em um nível muito alto, né? O PIB dos Estados Unidos foi muito forte, superou a expectativa de todo mundo, até mesmo do Fed, as projeções deles todas para cima. Então, eu não acho que vai estar num cenário nem próximo de alguma crise, né? Acho que eles vão estar um crescimento que está desacelerando e que eu acho que, assim, pode ser um argumento ou não para um dos candidatos. Você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio de cada um dos dois. Mas eu acho que não há nada que deveria ser uma justificativa muito forte para alguém ganhar força com base nisso. Eu só queria fazer um ponto que, do ponto de vista eleitoral, é uma pressão muito grande em cima do Fed fazer qualquer movimento de taxa de juros em setembro ou outubro. Sim, né? Porque, obviamente, vai se fazer uso político desse movimento. Então, eu não sei o quanto que o Fed coloca isso na balança de afetar. E outra coisa que é importante, né? O próprio Trump, né? Vem ventilando na campanha dele que ele quer ter um Fed mais, com palavras dele, mais ativo, né? Mais voltado para o crescimento, mais ativo na queda de juros. Apesar dele ser indicado, né? O Jeremy Powell. Então, esse é um tema que está aparecendo muito forte nessa campanha, diferente das outras 2 eleições que o Trump participou, onde isso não era tema de comícios dele. E agora, todo o comício dele, ele fala que ele vai ter um banco central que vai apoiar o crescimento, vai... E o mandato do Powell vai até 2026. Vai até 2026. Ele foi renovado pelo Biden, né? Vai até 2026. Eu acho que por mais que o Fed é um dos bancos que é Banco Central independente, ele tem... diretamente, ele nunca vai falar que tem alguma influência mas tem, né? Acho que uma pressão política diretamente ou indiretamente acaba acontecendo. Então, eu concordo com o que o Maurício está falando. E assim, ainda nesse termo, então, o Fed talvez poderia tentar agir antes ou agir depois da eleição, né? Ou seja, postergar um movimento. É muito difícil você ver um movimento descontínuo de um banco central. Ele, sei lá, vamos supor que ele corta 1 ou 2 vezes, aí tem a eleição, ele para. Eu acho que para justificar isso, a gente teria que ter a inflação realmente voltando para cima, assim. Eu acho que, de fato, se eles começarem em junho, eu não vejo eles parando por conta da eleição. Acho que vai entrar meio que no jogo e, assim, é consequência do que tem a eleição aí, a gente vai ter que continuar o nosso plano aqui.
Mas eu concordo que vai ter alguma pressão política de qualquer maneira para falar qualquer um dos dois lados. Mas eu acho que se eles começarem de fato em junho, ou em qualquer momento antes da eleição, eu não vejo eles parando por conta da eleição. Assim, aqui no programa a gente sempre fala que o Maurício é sócio do fundo Zafra da Gauss Capital, né? E acho que chegou a hora da gente explicar para o espectador o que é o fundo Zafra da Gauss Capital, como é que ele funciona e o que ele tem a ver com as eleições. Legal. O fundo Zafra foi uma ideia do Maurício, que levantou lá para o time da Gauss, que basicamente, hoje, como a gente tem esse mundo muito direita-esquerda, né, muito bipolar dentro da política, acaba que, como os candidatos têm ideias muito diferentes, reflete muito no mercado financeiro por ter políticas muito diferentes. E a gente tem, não sei a média de quantas eleições a gente tem por ano, mas a gente tem, obviamente, muitas eleições por ano em diversos países que têm um mercado financeiro ativo, e isso se repete, né? Cada 4 anos, ou 5, sei lá, dependendo do país, vão ter as eleições de novo. Então, a ideia dele foi trazer a expertise dele e conseguir ler esse espectro político, fazer uma análise de como que está as pesquisas eleitorais, como que ele vê isso, e a gente ali na Gauss, a gente recebe esse input do Maurício e olha no mercado como que está isso precificado e tenta buscar se tem alguma assimetria dentro do mercado para fazer algum investimento que faça sentido. Esse ponto é muito importante da assimetria, porque eu trabalhei muitos anos como fornecedor de análise e informação para o mercado financeiro. E o que eu percebia é que existia, para os meus clientes, né? Existia um descompasso entre a curva de probabilidade que eu enxergava num determinado evento eleitoral, e os 2 eventos eleitorais que eu mais trabalhei para o mercado financeiro foram os Estados Unidos e Brasil, então são os 2 que eu mais me aprofundava para os clientes, com o que eu estava enxergando da eleição e como o mercado estava precificando aquela eleição. Então, isso era recorrente. Então, o que o Fundo Zafra faz, e que o Gabriel falou que é muito importante, ele opera a simetria entre a nossa leitura de um determinado evento eleitoral e a leitura do mercado. Quando a leitura do mercado é idêntica à nossa, não existe oportunidade de trade, não tem assimetria. Quando a nossa leitura é diferente do mercado, é onde a gente busca as oportunidades. Teve um exemplo interessante recente de vocês na Argentina, né? Eu acho que, embora seja um podcast dos Estados Unidos, eu acho que o tema eleitoral é o tema também desse podcast. No caso ali, o Milei venceu e vocês tiveram uma rentabilidade também no posicionamento de vocês interessante nessa eleição. Qual foi a lógica que vocês aplicaram ali? Só lembrando que na Argentina a gente teve 3 eventos eleitorais, né? A gente tem a preliminar, né, que é o passo, o primeiro e o segundo turno, e a gente conseguiu achar umas assimetrias nos três eventos, por fato talvez das pesquisas lá serem muito confusas, né, muito erráticas, e o Maurício ele fez um estudo muito legal e a gente conseguiu achar essas oportunidades nos 3. Mas no final, no segundo turno, que com a vitória do Milei, a gente viu uma probabilidade maior dele ganhar do que o mercado precificava, e a gente quis investir pensando nisso e pensando que realmente ele ia entregar uma agenda econômica boa para o país. Obviamente, tem muito caminho a percorrer, mas o país estava saindo de uma situação tão degradável que acho que qualquer mudança dá um pouco de esperança, né? E para o Zafra, a gente acaba que faz um investimento de evento, né? Então, a gente entra um pouco antes do evento, seja primeiro turno, segundo, que seja, acontecer, dada essas assimetrias que a gente analisa, e a gente segura o investimento não muito longo. A gente pode segurar um pouco, a regra é que a gente nunca poderia aumentar a posição, a gente sempre reduz a posição que a gente já montou. E aí, queria falar uma coisa muito importante sobre essa coisa de entrar próximo e sair próximo, que é justamente a gente opera o evento eleitoral, né? Então, a gente tenta deixar o investimento menos afetado por outros ruídos, outras coisas, né? Para que justamente a gente capture a volatilidade do evento, né? E uma coisa que é recorrente, né? Que assim, uma coisa global, viu, Luciano? Que é a maneira com que o mercado lê as pesquisas eleitorais. E eu sei que eu tenho um viés, porque eu sou pesquisador, mas o que acontece é que as pessoas ainda tomam pesquisa eleitoral como uma previsão, o que ela nunca se propôs a ser, porque a pesquisa é um retrato daquele momento. Do momento. Então, o que é impressionante como muito da precificação está pelo fato de você tomar a pesquisa como previsão. Eu vou dar um exemplo clássico do Brasil, que é uma coisa bem simples de entender. Todos os primeiros turnos, o que dá sempre volatilidade no mercado brasileiro na presidencial é o primeiro turno. Inclusive, quando a gente estava construindo o Fundo Zafra, a gente operou o primeiro turno em 2022 com bastante sucesso, né? Era um ambiente virtual de teste, enfim.
que acontece no primeiro turno no Brasil? As pesquisas próximas ao primeiro turno, elas pegam o universo inteiro de eleitores. Então, a amostra representa o universo de todo mundo que pode votar. Só que não é todo mundo que pode votar que realmente vota, que aparece para votar. E o que acontece no Brasil é que o nível de abstenção é bastante consistente. Quem menos aparece para votar são as pessoas com menos grau de escolaridade. Inclusive, o maior grupo que é ausente é o grupo de analfabetos. E eles, por exemplo, acho que em 2022, acho que 7 milhões de analfabetos não apareceram para votar. Então, o que acontece? O PT vai muito bem nas pesquisas nos grupos de renda mais baixa, menos escolaridade, que não aparecem para votar. Ao contrário dos candidatos anti-PT, isso desde sempre. Então, chega no primeiro turno, o PT sempre está melhor nas pesquisas do que acaba se materializando na urna. Então, quando eu comecei a perceber isso, e no caso de 2022 foi claro, as pesquisas davam 10 pontos, 15 pontos, 12 pontos para o Lula, mas quando você aplicava o grau de abstenção tradicional, a diferença caía para 5, 6. E aí era uma outra disputa. Então, o mercado tomava um preço a uma diferença de 10... e que chegava na segunda-feira, teve uma diferença de 5. Então, é nesse tipo de assimetria que a gente opera. Então. Mas aí eu queria entender também, vocês se posicionam, por exemplo, em ativos particularmente? Como é que é a composição dessa carteira? Sei lá, dólar, moeda local? Sempre vai depender de algumas coisas, né? Primeiro, vai depender do país para ver quais instrumentos financeiros têm liquidez para a gente fazer uma operação. Você tem países que têm um mercado financeiro desenvolvido bom, que você consegue fazer em ações, no índice, em juros, em câmbio, onde você quiser. Mas tem alguns países, por exemplo, que não tem tantas opções, porque o mercado financeiro não é tão desenvolvido. O mesmo caso da Argentina, a Argentina que ela tem um passado, o mercado financeiro do passado da Argentina era super desenvolvido até a economia ficar muito ruim. Lá a gente tinha algum mercado de ações, tem pouca coisa, mas tem. O mercado de câmbio tem, mas é ilíquido. O mercado melhor que a gente sentiu era esse mercado dos bonds, né, dos títulos públicos deles, que é onde a gente tinha mais opção para fazer, onde tinha mais liquidez, e a gente viu também uma maior assimetria. É importante dizer que esses bonds operam fora da Argentina também, né? Via Nova York, né? É um bonde denominado em dólar, não é no peso. E, inclusive, esse que a gente tem na carteira... a gente tem a carteira até hoje, que eu digo, porque, apesar de ter os AFTA, a gente tem um fundo lá na Gauss, no multimercado, que a gente acaba que bebe da fonte dos AFTA para fazer umas operações que a gente acha que faz sentido. E hoje, uma das posições que a gente tem maior rentabilidade continua na Gauss, que é da Argentina e que tem até hoje. Esse bonde, ele é um bonde que segue, inclusive, a lei de Nova York. Se der um default Argentina, que onde vai ser julgado é na corte de Nova York, não da Argentina, que é um pouco até mais... da segurança, mais né? seguro, exato. Mas é importante dizer que os AFTA só operam com ativo líquido, né? Isso. Então, essa é uma premissa muito importante do fundo. É porque já é incerto a própria natureza das eleições. Não, e também a gente tem um período curto, né, para sair. Então, a gente não pode pecar por alguma coisa que é ilíquida e demorar muito para sair. Às vezes você acerta o investimento, mas perde porque na hora de você sair, sai mais caro, entendeu? Entendi. E vocês também operaram também em eleições Turquia, né, Taiwan, mesma lógica que vocês aplicaram também, buscando assimetrias ali. Puderem contar um pouquinho também desses casos, acho que é legal. Eu vou falar da Turquia porque, inclusive, eu tive em Istambul, né? Foi uma experiência. E a Turquia, o nosso raciocínio foi o seguinte. Existia uma expectativa muito positiva do mercado em relação a uma derrota do Erdogan pela oposição. As pesquisas mostravam a oposição 2, 3 pontos na frente, sempre na margem de erro, mas assim, muito equilibrado, mas um pouquinho na frente. O mercado comprou a ideia de que a oposição iria vencer. Inclusive, foi super interessante quando eu conversei com os empresários locais lá em Istambul, eles também tinham essa noção de que a oposição ia ganhar. Só que quando eu vi as pesquisas e quando eu vi principalmente a máquina do governo à disposição da campanha, e lá a máquina, assim, só o Erdogan aparecer na televisão, só tinha propaganda do Erdogan nos lugares, os funcionários públicos engajados na campanha, eu falei, não é uma situação boa, né? A outra coisa que eu vi também é que mesmo se a oposição ganhasse, não tinha uma visão clara de transição de poder. Entendi. Assim, transição de poder e como é que eles iam fazer mudanças macroeconômicas que pudessem ter um efeito de curto prazo. Então, a nossa lógica foi uma oposição pessimista em relação a uma posição que ou ia dar Erdogan ou ia dar uma oposição com uma confusão de transição de poder. Foi isso que a gente fez e a gente, obviamente, entrou num veículo de juros, né? Isso. É como se fosse apostando que os juros lá iam subir. E subiu bastante. Subiu. Exatamente. Então, essa foi E Taiwan foi até um exemplo, assim, uma coisa complexa, porque
a gente tinha uma visão que acabou se materializando na eleição de que a situação ia ganhar, o executivo ia perder o Congresso, como aconteceu. A gente percebeu que, e eu tive em Taiwan também, que a percepção internacional sobre uma invasão chinesa é maior do que a percepção local. Apesar de quando eu estava lá, teve um exercício militar do míssil passando por cima da ilha e eles alertavam no celular. Eu nunca tinha recebido um alerta, tá tendo um exercício militar. Mas aí o problema é que a gente tinha uma visão mais otimista, assim, que pro mercado, como a gente ia ter oposição mais pró-China no Congresso, ia ter um equilíbrio de forças, não ia ter uma ruptura e o mercado ia andar positivamente, mas o mercado não acabou não andando, então não foi uma posição que a gente conseguiu materializar. Né? Eu acho que só para complementar, também tem outros que é um desafio do fundo também que a gente tem um pouco, porque apesar de ter evento eleitoral, tem outras coisas que acontecem durante o mercado. Então, até coincidência na eleição de Taiwan, na semana que ia sair, uma das apostas que a gente fez foi na TSMC, Sim. que é a empresa lá de chips, e ia sair o resultado dela na sexta-feira, logo depois. Então, tem outras implicações que faz parte um pouco do jogo também desse tipo de aposta. Né? E a gente também tem um caso que é a Polônia, desculpa comentar, que a gente pode ter uma eleição de um país afetando o outro. Foi que a gente fez uma operação lembra que o mercado tinha uma visão de que o Law and Justice, que era o partido que estava no poder, ia continuar. E o nosso call foi de que a oposição, que acabou ganhando, ia fazer uma coalizão vencedora e o Donald Tusk, que era um cara pró-União Europeia, da Comissão Europeia, ia voltar para ser primeiro-ministro, que acabou se materializando. E a gente fez um trading também olhando... E lembrando que na União Europeia, a Polônia fazia dupla com a Hungria em vários temas. Um acabava salvaguardando os interesses do outro, né? E se a oposição ganhasse na Polônia, a Hungria ia perder. Então a gente fez um trading com a moeda húngara também, com esse raciocínio também. Foi legal. E você estava falando, Gabriel, só para a gente terminar esse bloco, desculpa, Rafa, mas eu estou interessado nesse negócio, o que acaba virando também do Zaftra, isso faz um spillover também para as próprias estratégias da Gauss, em outros fundos, né? O que esse olhar de eleição também traz para a Gauss aí em termos de know-how? Você falou até da TSMC, mas imagino que força vocês a ficar mais atento ainda a detalhes um pouco mais específicos de vários países ao mesmo tempo, né? Eu, como gestor, para mim isso é muito interessante, porque, obviamente, tem várias eleições que você olha e que tem a eleição americana, tem um impacto macro muito global. Às vezes você está operando em um país específico e a eleição tem uma importância, mas acho que eu, como gestor, nunca tinha olhado tanto no detalhe, por conta até da expertise do Maurício e tudo que ele traz para a gente, e a gente vê que realmente faz preço esse tipo de coisa, ainda mais hoje com essa bipolarização que a gente está tendo na política, né? Então, eu acho que tem sido um desafio e um aprendizado legal você estudar muito no detalhe essas assimetrias que a gente tem de mercado e a gente acaba aplicando isso pro nosso fundo lá do multimercado também. Eu acho que a gente acaba entrando muito mais no detalhe, olhando muito mais as políticas que cada um dos candidatos estão oferecendo e tentando pegar essas coisas tanto no curto prazo para os Zaftra e para o Gauss, e às vezes a gente acha que faz sentido segurar porque... Olha, eles realmente estão entregando isso e vai continuar. Acho que tem muito espaço ainda para esse negócio andar. A gente acaba segurando para o Gauss. Então, acho que é um estilo de investimento, eu diria, diferente, né? Você olhar para uma coisa tão específica que, obviamente, é importante. Mas eu acho que poucas pessoas ou poucos gestores olham uma coisa tão no detalhe, porque a gente tem que olhar para o detalhe para o Zaftra, que é exatamente isso que a gente está buscando, e acaba que a gente bebe dessa fonte e se beneficia também para o Gauss multimercado. E é importante dizer que também que houve países que a gente olhou, mas que a gente não fez trading, justamente porque não tinha simetria. Eu posso até citar quais. A gente olhou a eleição da Espanha, a gente olhou a eleição da Nova Zelândia, e a gente olhou a eleição recentemente agora de Portugal, que mesmo a gente tendo uma leitura eleitoral, não fazia sentido entrar porque estava precificado, a nossa visão já estava precificada nos ativos, né? Ou é difícil ter algum mercado. Portugal, por exemplo, é um país que tem poucas opções, né? Então, você achar uma simetria, mesmo que ele tivesse uma visão diferente do que estava precificado, a gente não tem, às vezes, onde você buscar isso, entendeu? Um veículo mesmo, entendi. E assim, como montar uma posição num cenário tão... No caso dos Estados Unidos está tão disputado, né? Ou seja, Trump e Biden estão, pesquisas indicam uma proximidade muito grande ali. E a gente pode chegar em novembro, talvez com proximidade muito grande ainda, né? Como
buscar investimentos num cenário desse, de disputa muito acirrada? Não é simples de fato, mas eu acho que tem algumas estratégias que você pode olhar. Tem como você ver no mercado algumas assimetrias, seja por instrumentos mais simples, que é talvez uma operação com juros ou na curva de juros, né? Você pode tentar ver alguma inclinação na curva, você compara com períodos passados, na eleição do Trump passada, ou cenários passados, você tenta ver se tem uma assimetria desse tipo, ou até instrumento com opções que você consegue ver quanto que tem de volatilidade implícita dentro desse período, né? Se for pegar daqui a 6 meses, quanto que está a volatilidade do dólar contra alguma outra moeda, por exemplo, contra o peso mexicano, que a gente sabe que o Trump vai atacar o México lá, então é um dos mercados que foi um trade que funcionou muito bem na eleição passada, e é uma coisa que a gente com certeza vai olhar mais de perto, porque assim, é um país que sabe que ele vai bater, ou contra a China, que você sabe que ele vai querer bater, e a gente consegue ver, olha, tem tanto de volatilidade precificada no mercado. Na eleição passada tinha tanto. Puta, tá fazendo sentido? É uma coisa que a gente pode olhar. Então, são jeitos que a gente tenta buscar dentro do mercado para ver onde tem essa simetria e se tem algum espaço para ganhar dinheiro. E lembrando que a variação em 2016, quase 90% da variação anual do peso mexicano se concentrou nos dias seguintes à vitória do Trump. Ou seja, teve uma volatilidade muito grande, por isso a gente está olhando o peso mexicano. Lembrando que o Trump, nessa eleição, tem repetido que vai colocar 10% de tarifa a todos os produtos. Inclusive, há um debate jurídico já de se legalmente é possível pelo acordo que ele tem com o México e o Canadá, mas ele tem falado isso, e vai botar 60% de tarifa nos produtos chineses. Obviamente que isso vai afetar a volatilidade da moeda, né? Vamos entrar nesse ponto, então? O que vocês entendem como Trumponomics 2.0 e o que vocês entendem como Bidenomics aí 2.0 também? Eu acho que o Trump, ele tem esse discurso muito protecionista para a política americana, então ele quer colocar tarifa em todos os lugares que ele puder para meio que defender a economia americana e também essa política imigratória, né? Ele já está falando que ele vai restringir o máximo que ele puder de imigrantes e isso tem implicações muito fortes na economia americana, principalmente inflacionária. Então a gente está num cenário que o Fed está com uma dificuldade de conter a inflação lá. E se ele, caso for eleito, ele vai ser mais uma barreira para tentar para dificultar o trabalho do Fed. Por quê? Porque o problema de você limitar os imigrantes de entrarem é que eles são uma mão de obra barata para o americano. Para vários trabalhos que são mais de baixo perfil, vamos dizer assim, né? E você limitando isso, vai ter um trabalhador que vai querer cobrar mais por isso, para fazer esse tipo de trabalho, e isso é, obviamente, inflacionário. A parte de tarifas, hoje a gente sabe, né? Quanto que a gente depende da China, ou quanto que o mercado de forma geral, assim, é globalizado, que você consegue comprar coisas mais baratas de outros países para fazer a produção que você quer fazer aqui. E ele colocando essas tarifas vai só dificultar esse tipo de importação e é um processo inflacionário também. Então, o Trump, ele é um presidente que vai trazer tentar trazer um crescimento maior para os Estados Unidos, mas com o custo de ter uma inflação maior. E, além de tudo, a gente sabe que ele é uma pessoa mais volátil, né? Ele via no Twitter e tweetava tudo o que ele queria, então ele cabe que traz uma volatilidade a mais para o mercado que você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Um dia ele fala uma coisa, outro dia fala outra, então tem esse custo também. E acho que só para complementar, ele fala muito de querer cortar imposto, né? Para tudo onde ele puder. Vamos lembrar que em 2016, a dívida PIB dos Estados Unidos era 105% do PIB. Hoje a gente está em 125%. E por mais que você fale assim, os Estados Unidos vai poder imprimir dinheiro quanto eles quiserem para fazer as coisas que eles querem. Tem um limite para isso. Tem um limite para isso e hoje a gente já está vendo um reflexo disso. A curva de juros americana está mais alta, não só os juros lá, a Selic deles ali, né? Mas eles têm a parte mais longa, né? Como se fosse um título de 10 anos. Está mais alta exatamente porque essa dívida PIB preocupa. É uma coisa que a gente... Chegou aos níveis mais altos dos últimos 40 anos. Exato. Lá, né? Isso, e assim, a tendência está de crescimento ainda. A gente não está vendo nenhuma ressalva para falar, puta, a gente precisa parar aqui, principalmente no ano eleitoral, né?
Eu queria fazer uma análise rápida sobre o que é interessante dessa eleição, porque tradicionalmente existia uma batalha de visões econômicas entre republicanos e democratas que ela não se reproduz agora. Que os republicanos eram o partido do Estado mínimo, do Estado eficiente, e os democratas eram o partido dos programas sociais, dos gastos, né? E aqui a gente tem um cenário que os dois representam gastos, né? Não existe um debate hoje na eleição americana sobre redução de déficit público. Aliás, fazendo um parênteses, depois da Covid, parece que o debate mundial eleitoral esqueceu o déficit. Os políticos agora têm mandato para gastar. Só teve uma eleição que se debateu o déficit fiscal, foi a eleição da Grécia. Nas outras, quando eu olho, ninguém está falando de déficit. E pela primeira vez, os republicanos e democratas eles estão mesmo no mesmo par. A gente está dizendo que quem vai gastar mais aqui vai gastar menos ali. Esse é o ponto. Mas isso também tem a ver com a mudança do perfil da base eleitoral democrata e o perfil da base eleitoral republicana. Hoje, o Trump, com muito mérito dele, fala com um eleitor de baixa renda, fala com um eleitor sem educação superior, que essas coisas de eu vou imputar uma tarifa para que o chinês não roube o meu emprego tem muita ressonância. Né? É muito diferente da era do Ronald Reagan, de abertura econômica, de trade, globalização, enfim. E o lado democrata, como vocês sabem, é um partido hoje que basicamente de pessoas urbanas, escolarizadas, com agendas que passam por programa social disso, gasto ali, transferência de renda aqui. Então, assim, é uma situação nova até para os dois lados. Agora, qual é a implicação disso? Quem vai gastar, a discussão é quem vai gastar menos ou quem vai gastar mais, né? E essa coisa dos impostos é uma coisa que é uma herança do Partido Republicano, que sempre foi... Sim, vocal, né? Sempre foi vocal. Só que o Trump tem um desafio que, inclusive, foi ruim para ele em 2020, que é conseguir mostrar para os eleitores dele que ele não vai só cortar imposto de rico. Porque esse foi um ponto negativo para ele em 2020. Porque parte do corte de impostos que ele não se refletiu justamente nesse eleitorado de renda média, renda baixa. Então, esse é um desafio para ele de que, ok, corte de impostos, mas eu vou continuar cortando só para uma camada da sociedade? Ou... Claro que os republicanos argumentam que você corta impostos em qualquer situação, você circula mais dinheiro na economia, mas o fato é que a percepção eleitoral é outra. Uhum. Queria falar que você falasse um pouco mais sobre um possível governo, um segundo governo Biden. Ou seja, você acha que ele faria alguma mudança mais firme na economia ou ele seguiria esse caminho que ele tem seguido? Eu acho que ele seguiria o caminho dele, assim. Obviamente ele passou por um período diferente, né, com o Covid, e teve um choque não só nos Estados Unidos, mas como no mundo todo, e todo mundo teve uma dificuldade para tentar sair. Você olha assim, tudo bem que o PIB dos Estados Unidos está alto, mas a inflação está muito alta. Eu acho que a inflação é um negócio que é péssimo para qualquer país, seja ele rico ou pobre. Mas também tem essa... foi uma coisa exógena, né? A gente teve esse choque, foi um choque exógeno. Mas eu não vejo ele muito mudando. Eu acho que ele tentaria fazer alguma... sei lá, na minha visão aqui, para ele tentar ganhar algum espaço ali, fazer uma coisa um pouco até mais populista, igual o Trump sempre faz, porque ele tá vendo que ele tá perdendo essa corrida. Mas numa maneira geral, assim, acho que a economia americana tá saudável, né? Então, eu não sei muito bem se ele precisaria mudar muito a estratégia dele. Olhando para a opinião pública, o que você vê, Maurício? E lembrando que essa mudança econômica do Biden em relação aos governos do Clinton e do Obama foi enorme, né? Lembrando que o próprio Clinton foi o responsável pelos acordos comerciais, né? De abertura, né? E o governo Biden, ele não mudou muito a política tarifária com a China. Não. E obviamente que eles fizeram um pacote de gastos aí, que inclusive os republicanos atribuem a inflação a esse pacote de gastos. Então, esse governo Biden, eu não sei se os democratas introduziram isso nas políticas, ele é muito mais voltado para esse eleitorado que os democratas perderam, que é esse eleitorado dos profissionais americanos com baixa qualificação, que perderam emprego ao longo do tempo, do que o governo Obama e o governo... Aliás, uma das críticas ao governo Obama foi justamente que ele esqueceu desse grupo na área econômica. Né? Assim, e no caso de uma vitória do Trump, né, que setores da economia americana seriam mais afetados por esse resultado? Eu acho que a gente pode dividir setores que vão se beneficiar e setores que vão se dar mal, né? Acho que um dos mais claros aí é essa agenda ESG. O Trump ele é bem contra isso, né? Então, acho que qualquer programa de incentivo para
crédito de carbono ou energia verde que tem, talvez um benefício fiscal que tenha, ele pretende cortar esse tipo de coisa. Nessa parte de imigração que a gente comentou, as empresas que se beneficiam por, sei lá, de construção, que tem uma mão de obra mais barata para construir algumas coisas que teriam, de repente, um aumento nesses salários que eles teriam que pagar para outra mão de obra, teriam essas margens um pouco mais comprimidas. Aumento de tarifa que a gente falou aqui, então eu acho que você tem setores de consumo, tecnologia ou até meio que produção industrial que importam bens para produzir o bem nos Estados Unidos, vão ter que importar esses bens com um valor mais caro, né, por conta das tarifas. Eu acho que, de maneira geral, esses seriam os mais prejudicados. Assim. Aí, falando quem se beneficiaria, né, a gente sabe que o Trump, alguns bancos poderiam se beneficiar pelo fato de ele exigir menos aquele controle de capital, de colateral de banco. Ele já comentou algum tipo de coisa de tentar, para fomentar a economia, tirar esse tipo de coisa. Até leis antitrust, ele já falou também que no governo passado ele também já fez um movimento com isso para tentar facilitar qualquer tipo de acordo ou M&A entre as empresas. E na agenda contrária do ESG, né, acho que companhias de petróleo, de aço, de carvão, que tem algumas barreiras por conta do ESG, se beneficiariam de talvez ter uma facilidade ali para conseguir operar sem ter esse controle climático, vamos falar assim. Uhum. E o Biden, por outro lado, defende a agenda ESG, né, e a transição energética com mais força. Então, no segundo governo Biden, a gente pode inferir que essas empresas desses setores teriam mais espaço, mais crescimento? Acho que sim, acho que é o status que a gente está hoje, né? Acho que teria uma continuidade disso, é um movimento que a gente vê no mundo, Estados Unidos, Europa, super investindo nesse tipo de coisa. Eu acho que é uma agenda que continuaria, né? Então, acho que num governo do Biden vencendo, a gente teria essa continuidade dessa agenda ESG climática para o mercado. Lembrando que o Biden é criticado dentro do Partido Democrata porque ele continua estimulando a produção de petróleo, né? Importação de petróleo. Isso. Então, ele vive num limbo ali de ter que tocar essa agenda mais de mudança climática, mais verde, mas as ações que ele teve em função dos preços, em função da invasão da guerra da Ucrânia, também estimularam a indústria do petróleo. Então, ele vive nesse equilíbrio aí e é muito criticado internamente no partido. Não é verde o suficiente, né? Para alguns. A gente... um dado que saiu que os Estados Unidos está no maior nível de extração de petróleo da história, né? Então, ele chegou no governo Biden, ele chegou nesse nível. Você falou de Clinton e Obama, né? E falando agora dos temas da semana na corrida eleitoral que tivemos agora, o Biden fez um evento, né, em Nova York com Obama e Clinton, tentando até eles para a campanha, para tentar engajar mais, né, os eleitores. Mas como que você vê esse movimento, né, do Biden de tentar atrair para a campanha dele no momento que o Trump domina a atenção, né, com os processos dele, com julgamentos? Como que você vê esse momento da campanha do Biden? O que passa na cabeça da equipe do Biden é que, assim, o Clinton e o Obama, eles chegaram em eleitores que o Biden não chegou. O Obama, ele ainda é o que mais mobilizou, por exemplo, o eleitorado afro-americano. Tanto 2008 quanto 2012 foram recordes de presença desse grupo eleitoral, que é um grupo muito importante, porque sempre é um grupo que, até hoje, aliás, é interessante, eu queria falar aqui, das minorias, aí pegando os eleitorados asiáticos, latinos e os afro-americanos, que são as 3 minorias, os republicanos avançaram no eleitorado latino, a gente até comentou da última vez, avançou no eleitorado asiático, mas até hoje não conseguiu avançar no eleitorado afro-americano. Pra você ter noção, toda a eleição, de cada 10 afro-americanos, 9 votam democrata, 1 vota republicano. E obviamente, o Obama foi o cara que mais mobilizou. Então, existe esse imaginário da campanha do Biden que o Obama pode ajudar. Uhum. E o Clinton, lembrando que o Clinton foi o último democrata a ganhar em lugares que hoje são muito trumpistas. O Clinton ganhou em estados do sul, o Clinton ganhou em regiões altamente não escolarizadas, e toda a campanha dele foi basicamente a campanha para esse grupo, né? Ele dizia que basicamente ele falava que eu sinto a sua dor na economia. Ele não fez uma campanha... O governo dele foi completamente diferente da campanha dele. Então, e os democratas sabem que para ganhar a eleição eles não podem só contar com a base deles de gente escolarizada, urbana, branca, né? Eles vão ter que avançar nesse grupo nas minorias e vão ter que avançar nesses eleitores de baixa escolaridade. Então, a campanha do Obama tem essa visão de que os dois podem ajudar nessas duas frentes, né? Uhum. E falando de Trump, né, um grande fato da semana foi que ele aumentou o patrimônio dele, né? Ou seja, ele fez um esquema até meio complexo de explicar, né? Ele abriu uma rede social dele, a Truth Social, né, em 2022,
ele juntou essa empresa que era dona da Truth Social, que era a TMTG, com uma outra empresa, né? E com essa fusão foi feita passou-se a vender ações em bolsa. E nessa terça ele começou a vender ações na Nasdaq, né? Com a sigla DJT. E aí, com isso, a fortuna dele passou de 2,3 bilhões para 6,4 bilhões, segundo a Forbes, né, em termos de patrimônio, em alguns dias. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode ainda sacar esse dinheiro, né? Ou seja, porque, pelas regras da empresa, ele só pode vender as ações e obter o dinheiro depois de 6 meses. Mas, Vanessa, eu queria que você falasse um pouco sobre como que esse negócio repercutiu nos Estados Unidos, né? Ou seja, se isso deu um fôlego, não só financeiro, mas de imagem para o Trump também. É importante dizer que agora que a gente está vivendo uma transição negativa para o Trump em termos de notícia, né? Porque até no começo do ano, os resultados dele, muito robustos nas primárias, colocavam ele com uma agenda positiva, porque ele estava sempre ganhando bem. A partir de agora, ele vai entrar num período de agenda negativa, que ele vai ter os julgamentos marcados, tem um que está marcado para começar dia 15 de abril. Ele vai ter que... E, aliás, assim... É muito surreal, né? Porque ele está com um problema de levantar patrimônio para um processo que diz que ele inflou o patrimônio, né? Assim, é uma coisa assim que para o cidadão comum só para dizer, a maioria da opinião pública americana não entende o patrimônio do Trump, não entende essa questão financeira, não entende essa questão de como é que do veículo que ele usou para fazer, para levantar capital na bolsa. Agora, o que preocupa a campanha dele é que ele vai entrar num período de agenda negativa. E esse episódio, de alguma maneira, é um episódio negativo, porque parece que a ação foi lançada, mas depois ela caiu, né? Diz que, ela começou com $70, né? E hoje quinta-feira, ela tá em torno de 63, né? Então assim, é uma coisa que não é uma agenda positiva, né? Claro que o jornal vai mostrar o gráfico da coisa cair. Então, ele vai entrar numa... Agora, a pergunta que continua, você sabe qual é? Como é que isso vai pegar nos eleitores, né? Tem uma corrente da campanha dele que diz que propõe que ele antecipe, que se começar a entrar numa agenda muito negativa, que ele antecipe a escolha do vice, ou da vice. Sim, que até agora... Quais são os nomes que estão sendo circulando por aí? O Tim Scott, que é o senador da Carolina do Sul, que foi presidenciável, né, mas desistiu. O Ramaswamy, que também foi presidenciável, desistiu. Tem uma deputada lá, republicana, super estridente lá, se não me engano, da Carolina do Sul também, que é candidata. Mas lembrando que o que eu ouço é que dessa vez o critério vai ser diferente. Porque a escolha do Mike Pence em 2016 foi por uma sinalização para um eleitorado conservador republicano de que o Trump poderia adotar medidas conservadoras como presidente, porque o histórico de vida dele pouco dialoga com o conservadorismo. Então, ele escolheu o Pence e falou assim, agora você tem um republicano conservador para mostrar que eu vou defender as suas causas. Como presidente, ele realmente defendeu as causas conservadoras. Talvez aquele mais ventile como mérito próprio foi a escolha dos juízes da Suprema Corte que reverteram a questão do aborto. Mas eu acho que agora o critério que eu ouço é que ele vai escolher alguém que esteja disposto a fazer o que ele quer, né? Eu acho que a entrevista para ser vice, ele vai olhar para o cara e falar assim, se a disputa tiver pau a pau, você está disposto a bancar o resultado a meu favor? Eu acho que essa vai ser o critério dessa vez. Assim, eu acho que não é um critério eleitoral, na minha visão, pelo que eu vejo ali. Agora, o fato é que ele vai entrar numa agenda negativa. Ninguém sabe dimensionar os efeitos desses julgamentos. Pode ser efeito muito negativo se ele for condenado, mas a gente subestima o Trump, né? Porque o Trump pode fazer... O Trump, ele é um comunicador excepcional e ele transforma tudo em reality TV, né? Então, ele pode transformar esses julgamentos num reality TV e a gente, mais uma vez, perder a mão. E ganhar votos, inclusive, então, né? é um período... Apesar de um período que, assim, tem tudo para ser negativo, é muito difícil de avaliar, porque ele é uma figura excepcional na política americana. Até, recentemente, a CNN local lá nos Estados Unidos produziu uma série chamada United States of Scandals, né? E eles contam, assim, cada semana eles contam um escândalo diferente. E, assim, o que eu tava vendo é que os escândalos que eles contam, o Trump tem um checkbox de todos, assim. E nada acontece com ele. Então, assim, é muito difícil de mencionar o que pode acontecer.
Inclusive nesse caso, né, da multa que ele não tinha como pagar, né, que era de 454 milhões, aí a justiça conseguiu reduziu isso para 175 milhões. E tem o risco de ele perder patrimônio se não pagar essa multa, né? Ou seja, você acha que se ele chegasse a esse ponto de a justiça tomar a propriedade dele, isso seria uma coisa mais concreta que poderia afetar a imagem dele mais fortemente? Eu acho que sim, porque o Trump, ele vende a imagem de um empresário de sucesso, né? E quando a gente ouve os eleitores do Trump em grupos focais, um dos motivos que eles dizem que votam no Trump é que ele é um cara de negócio, ele é um empresário, ele é um bilionário. E assim, é muito forte do ponto de vista de marketing político você ter vários prédios no país com o teu nome. Sim, né? Assim, sim. Não dá para negar a força Da marca Trump. da marca Trump. Assim, então, qualquer coisa que obviamente vai mostrar que a marca Trump não é tão forte como você vende, obviamente vai afetar, né? Mas eu acredito que a gente tem que estar atento, mais uma vez, aos eleitores independentes, né? Porque a minha sensação é que os eleitores republicanos que gostam do Trump, Já estão lá, né? você não tem muito argumento contra, né? Uhum. Voltando um pouquinho para a economia, teria uma questão curiosa se o Trump ganhasse a eleição e tivesse uma empresa com ações em bolsa, da qual ele é dono, né? Ou seja, como é que ficaria essa questão? O Trump, ele navega essa é uma grande questão. Obviamente, assim, em teoria, ele teria que se desfazer das ações, né? De alguma maneira, né? Como outras pessoas que exerceram cargo público fizeram. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, se o Bloomberg fosse eleito presidente, ele, obviamente, teria que se desfazer ali da... Só que o Trump, ele navega em mares assim, únicos, né? Lembrando que o Trump, apesar de ser dono lá do Trump Hotel, ele hospedou muitos chefes de estados no hotel dele em Washington, né? Então, assim, ele navega assim, no limiar assim, do conceito ético, né? Então, mas assim, normalmente ele teria que se desfazer das ações, né? Uhum. Porque ele é bilionário, mas ele tem um patrimônio que não é listado em bolsa, né? Ou seja, os negócios dele, os imóveis principalmente, não são listados, né? Então... E ele, como ele nunca deixou transparente, né, o patrimônio dele, muito pelo contrário, né? Ele sempre Esconde. Camufla, sei lá. Só repassando o calendário, né, jurídico do Trump, então no dia 5 de abril, né, ele tem que pagar essa multa, né, de 75 milhões, e no dia 15 de abril começa, né, o julgamento do caso da Stormy Daniels, de que ele teria usado recursos regulares para pagar subornos a uma atriz pornô que teria se relacionado com ele, né, em resumo do caso. E, Maurício, tem algum outro evento que você vai prestar atenção agora nas próximas semanas que podem afetar os rumos da campanha? Tem três coisas que são importantes. A primeira existe obviamente se eles vão lançar o vice deles ou não. Uhum. Que eu acho que isso é uma coisa que eu acho que eles podem usar como eu falei, usar essa cartada para mudar um pouco o debate da opinião pública. Eu estou muito atento à arrecadação de campanha. O Biden tem recorrentemente arrecadado mais do que o Trump. Exato. E isso faz muita diferença numa campanha eleitoral, porque ainda mais que parte dos recursos do Trump estão sendo usados claramente para pagar as contas jurídicas dele, as contas com advogado. Então, é raro um candidato que tenha muito menos de arrecadação ganhar, principalmente em eleição presidencial. Então, tem que ficar muito atento, assim, nessa diferença. Tá aumentando cada mês, parece que o Biden arrecada melhor. E outra coisa que eu sempre estou atento, desculpa ser repetitivo aqui, nas pesquisas nos 6 estados-chave, que são Arizona, Nevada, Geórgia, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Então, para mim, esses são... Para mim, como se não existisse eleição nos outros estados, né, praticamente. Assim, são esses os que vão obviamente, decidir a eleição. Né? E, Gabriel, na seara econômica, o que você vai acompanhar nas próximas semanas também da economia americana? Como é que vai ficar olhando e observando também a eleição desse ponto de vista do mercado? Acho que em termos eleitorais, eu não vejo... É difícil a gente tentar prever se vai mudar muito do espectro que a gente tem hoje, sei lá, na margem, o Trump um pouco favorito, assim. Então, a gente, em termos de economia mesmo, a gente está muito atento a esses dados de emprego e inflação nos Estados Unidos para observar qualquer movimento do Fed nos próximos meses. Acho que isso Acho que eu e o mundo inteiro tá esperando isso. Eles só pensam naquilo, né? Exatamente. Não tem jeito. No final do dia, todo mundo tá esperando, todos os bancos centrais, vários bancos centrais, vamos falar todos, estão esperando o Fed começar a se mexer para também começar a se mexer a cortar juros ou aumentar o pace de corte para alguns que já começaram, né? Então, realmente um negócio muito importante para todo mundo. Bom, agradeço muito ao Gabriel pela presença aqui no estúdio, ao Maurício também e ao Luciano.
E ficamos por aqui. E mais uma vez o convite para seguir as notícias da eleição americana no nosso canal no WhatsApp. Temos o link aqui na descrição do vídeo. E também basta procurar por Eleições EUA 2024 no aplicativo. Ficamos por aqui. Até a semana que vem.